da minha vida, como vocês estão? Eu espero que a todo vapor, nada de desânimo, nada de canseira, nada de reclamar. Então, vamos curtir o momento, vamos curtir a nossa casa, vamos curtir a nossa família, né? Embora a gente queira ficar aí pertinho uns dos outros, a gente tem que curtir o momento e a gente tem que entender que esse momento de isolamento é importante para que quando a gente volte a reunir não falte ninguém, né? Então hoje, meninos, a gente vai começar um novo assunto, que é a respeito de radioatividade, que é um assunto que vocês geralmente gostam muito, porque quando vem nos exercícios, os exercícios não são difíceis, né? Então é muito simples da gente resolver. Vou fazer alguns aqui no final com vocês, e vocês vão ver que os exercícios são bem diretos, né? O preto no branco mesmo. E a gente consegue entender vários fenômenos interessantes na área médica, né? Em relação a exames, bomba de fissão e bomba de fusão nuclear. Então, alguns fenômenos tecnológicos também são entendidos quando a gente conhece sobre a radioatividade. Eu poderia começar a aula de hoje fazendo uma homenagem a Marie Curie, né, fazendo uma homenagem à mulher na ciência. Mas antes de falar do casal Curie, ou Curie, né, tem gente que fala Curie, mas é Curie em francês, eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá no ano de 1895. Lá no ano de 1895, existiu um físico que, utilizando aquela ampola de Crookes, aquela mesma ampola que a gente viu lá, estudamos no modelo atômico de Thomson, que ele utilizou lá a ampola de raios catódicos. Esse Crookin deu o que falar, né? Inventou essa ampola, todo mundo usou, todo mundo fez descoberta e só ele que não. Então deu o que falar essa ampola do Crookin. Então, o que aconteceu? Esse físico, utilizando essa ampola, ele descobriu a existência dos raios-x. Ah, raio-x, aquele exame que quando eu caio da árvore quebra as duas pernas, faço pra ver se tá tudo bem lá no meu osso? É o mesmo exame que você faz a radiografia, né? Tirar uma radiografia. Então, esse físico, utilizando essa ampola de Crookes, ele descobriu a existência dos raios-x. Um ano depois, no ano de 1896, o Becquerel, ele descobriu... Becquerel, nossa, que chique, né? Só não é muito chique igual a Mary Anne. Mary Anne é o mais chique de todos. O Antoine Becquerel, ele percebeu que existiam algumas substâncias que eram capazes de marcar aquelas, sabe aquele filme fotográfico que eu já falei pra vocês em aulas passadas, daquelas máquinas antigas, aqueles papéis fotográficos, né? Então existiam algumas substâncias, isso o Becquerel que notou, que algumas substâncias eram capazes de sensibilizar esses filmes, né? Então de causar algumas manchinhas, algumas marquinhas, algumas inflorescências lá nesses papeizinhos. E isso foi o que ele observou. E muito curioso, ele pegou um sal de urânio, que a gente chama de uranila. Nossa, professora, né? Uranila parece nome de tia, né? Ô, tia Uranila, me presta R$1 aí. Gente, tia é bom pra emprestar dinheiro pra gente, né? Só não é melhor que pai e mãe. Então, gente, ele pegou esse sal de uranila e ele identificou que esse sal, ele emitia algumas coisinhas que ele não sabia o que era, e portanto ele foi estudar, porque ele era muito do curioso, né, o Antoine Becquerel, e ele foi estudar para descobrir o que era isso, tá? Então ele teve as suas contribuições, sim, na ciência, ele publicou alguns artigos, publicou algumas informações, só que agora a gente vai começar a falar do casal Curie, Marie e Pierre Curie. Esse casal, eles são nada mais, nada menos do que os pais da radioatividade, né? Não, gente, esses dois, eles merecem várias palmas, né? Eles, então, são simplesmente os pais da radioatividade. Esse casal, ele foi responsável, eles são os responsáveis, né? Embora eles já tenham morrido, os dois morreram, né? Marie morreu em detrimento das consequências dos elementos radioativos que eles estudavam, e o Pierre Curie, ele morreu atropelado por uma carroça. E eles foram os responsáveis pela descoberta do polônio, do elemento químico polônio, que recebeu esse nome, porque a Marie nasceu na Polônia, né? A Marie Curie é polonesa, e ele é um pouquinho mais radioativo do que aquele sal que o Becquerel estudou, né, do que a uranila. Ele é cerca de 200 vezes mais radioativo do que a uranila. E eles também descobriram um elemento químico rádio, que levou esse nome pela alta carga radioativa que ele tem. Ele é cerca de 2.000 vezes mais radioativo do que aquele sal de urânio, do que a uranila, certinho? Bom, gente, eu vou deixar um pouquinho aí a história pro André, pro Gustavo falar, e a gente vai entrar na química propriamente dita. Agora vamos falar de partículas, de cargas, né, massa e tal, muitas coisas.
Vou falar do meu crush. Eu acho que eu não contei isso pra vocês ainda não, mas eu sou eternamente apaixonada por Rutherford. Né? Se eu tivesse a capacidade de voltar na cápsula do tempo, de voltar no tempo, eu com certeza casaria com Rutherford, porque feio ele era, né, gente? Mas o homem inteligente, né? O homem inteligente, eu gosto de homem inteligente, né? De novo a gente vai falar de Rutherford. Se vocês se lembrarem, Rutherford foi o papai do próton, né? Ele descobriu o próton. Só que aqui na radioatividade, ele tem, assim, algumas outras contribuições. Olha o que ele fez. Eu vou colocar aí pra vocês o aparato que ele montou. Então, a gente tem aí, ó, uma caixinha de chumbo. E lá dentro dessa caixinha de chumbo, a gente tem um material radioativo, certo? Uma amostra de material radioativo, de uma substância radioativa. Ele fez um furinho em frente a essa caixinha para ele direcionar as partículas radioativas, né? Porque essas partículas radioativas, elas poderiam ir para qualquer direção. Então, ele fez esse furinho aí na parte da frente da caixinha para poder focalizar, centralizar essas partículas em uma única direção. Em frente, ele colocou duas placas, uma com carga positiva e uma com carga negativa. Então, eu coloquei aí a placa negativa em cima e a positiva embaixo. E na frente dessas placas, ele colocou aquela lâmina fotográfica, aquela lâmina de papel fotográfico. Aí, o que ele observou? Ele observou algumas marcações, algumas marquinhas no centro dessa placa, dessa lâmina fotográfica, né? E algumas marquinhas que se encontravam desviadas, tanto para o polo negativo quanto para o polo positivo. Bom, gente, aquelas que foram atraídas, foram desviadas no sentido do polo positivo, da plaquinha positiva, é porque apresenta carga o quê? Ué, professora, negativa, né? Os opostos se atraem. Aquelas que não foram atraídas para canto nenhum, tem carga, gente? Não, não tem. E aquelas que foram atraídas pelo polo positivo, que foram desviadas em direção lá da plaquinha com o polo positivo, tem carga o quê? Oposta, negativa, né? Muito romântico. Gente, a química é romântica demais. Os opostos se atraem e não se traem, tá? Aí, gente, essas partículas de carga positiva, ou seja, atraídas pelas plaquinhas negativas, receberam o nome de partícula alfa. As de cargas negativas receberam o nome de partícula beta. E essa radiação aqui, ó, que não sofreu, que foi reto, que não sofreu desvio para canto nenhum, a gente chama de radiação gama. Gente, muito cuidado, porque aqui nós temos duas partículas, partícula alfa e partícula beta, e a gente não pode chamar a radiação gama de partícula gama, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que a gente não pode cometer esse erro. Não me fala partícula gama não, porque eu caio duro aqui no chão. Gente, esse esquema Beauty que eu coloquei aqui para vocês, que eu desenhei aqui, vocês podem observar que as partículas alfa, elas foram menos desviadas do que as partículas beta, tá? Isso não foi um erro na hora de fazer o desenho, não, isso foi proposital. Por que isso acontece? A gente conclui, observando isso aqui é o que acontece realmente, né? Na prática é isso mesmo que acontece. Mas a gente conclui que as partículas alfa, elas sofrem menor desvio porque ela tem uma massa maior. E as partículas beta, elas sofrem um maior desvio, uma curvatura maior, porque ela tem uma massa menor quando compara. Na verdade, ela nem tem massa, né? Então, a massa da partícula alfa é bem maior do que a massa da partícula beta. Por isso que ela sofre um menor desvio quando comparada com a beta, certo? Então, a gente já vai aproveitar e falar sobre essas partículas aqui e essa radiação. Lembra lá na aula passada, gente, que eu coloquei para vocês a convenção da IUPAC de representação de um elemento químico? A gente tinha lá um elemento químico qualquer. Em cima, né, lá do lado esquerdo superior, a gente colocava a massa, representada pela letrinha A maiúsculo, e embaixo a gente colocava o número atômico ou a carga do elemento, representada pela letrinha Z maiúsculo. Então, a notação dessas cargas aqui, dessas partículas, vai ser igual ao do elemento químico. Então, vamos observar aqui, ó, a partícula alfa, a gente vai representar a massa 4 e carga 2. O que isso significa? Que essa partícula, ela tem 2 prótons, olha lá, a carga dela não é 2, então ela tem 2 prótons. E se ela tem massa 4, significa que ela tem 2 nêutrons. Para a gente calcular o número de nêutrons, não basta pegar o de cima e diminuir pelo de baixo, então 4 menos 2, 2, ela tem 2 nêutrons, né? Isso significa, gente, que a partícula alfa é a maior partícula e a partícula mais pesada que um núcleo de um átomo consegue emitir. Certinho? Quando a gente compara a partícula alfa, a gente pode
falar que ela se assemelha ao núcleo de hélio. Por que eu não posso falar que ela é semelhante ao hélio? Hélio é o primeiro elemento lá da família dos gases nobres, né? Por que a partícula alfa ela não é igual a um átomo de hélio? Porque o hélio, ele tem eletrosfera, ele tem elétrons. Além do núcleo, ele tem eletrosfera. A partícula alfa, não. A partícula alfa é só 2 prótons e 2 nêutrons. Então, eu posso dizer que a partícula alfa ela é muito semelhante, ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio, ao núcleo, tá? E não ao elemento hélio, porque o elemento hélio, o átomo de hélio, ele tem eletrosfera, certinho? Só pra gente comparar aqui, essa partícula alfa, quando eu falei que ela é a maior e mais pesada partícula que o núcleo consegue emitir, é só a gente pensar o que a gente tá fazendo nessa quarentena. Comendo igual uns bezerros castrados, né? Eu já devo ter engordado aqui uns 5 quilos, né? Então eu tô parecendo uma partícula alfa, uma partícula bem cheinha. E me desloco com uma velocidade bem baixa. O máximo de distância que eu percorro é daqui pro banheiro, várias vezes pra cozinha, porque eu como mais do que faço minhas necessidades. Nossa, ficou ruim assim, professor, ficou bem ruim. Então eu tô parecendo meio que uma partícula alfa. A partícula alfa somos nós em quarentena, só engordando e deslocando pouco, né? Gente, como ela tem uma massa relativamente alta, ela tem um tamanho relativamente grande, ela tem uma velocidade de deslocamento relativamente baixa, cerca de 1/10 da velocidade da luz no vácuo. E ela tem um poder de penetração... Ah, para de pensar bobagem, hein? Ela tem um poder de penetração baixo. Então, basta uma folhinhazinha de papel, uma sacolinha de plástico aqui, a gente consegue barrar, a gente consegue impedir que as partículas alfa atravessem, certinho? Agora vamos ver aí, ó, a partícula beta. A partícula beta, olha lá em cima, ela tem massa zero. Gente, o que significa eu dizer que a partícula beta tem massa zero? Que ela não tem próton e nem nêutron, certo? E ela tem carga -1. Professora, quer dizer então que a partícula beta é um elétron, né? Porque ela não tem massa, o elétron também não tem massa, e ela tem carga -1, o elétron também tem carga -1. Não, ela não é igual ao elétron. Gente, se você falar que a partícula beta é igual ao elétron, cai duro aqui no chão, tá? Por que ela não é igual? Ela é semelhante? É semelhante, né? Mas ela não é igual por conta da origem. O elétron, ele vem lá... Mosquito enjoado. O elétron, ele vem lá da eletrosfera. E a partícula beta, ela vem da onde? Ela vem do núcleo. Ela vem da destruição de um nêutron. Ela vem lá de dentro do núcleo. Então, não posso dizer que partícula beta é um elétron. Eu posso dizer que ele se assemelha aí no máximo, tá? Gente, essas partículas beta, por elas terem uma menor massa, elas se deslocam com uma velocidade maior quando a gente compara com a velocidade da partícula alfa. Uma velocidade aí, aproximadamente 9/10 da velocidade da luz no vácuo. E ela tem o poder de penetração um pouquinho maior do que a partícula alfa, né? Cerca aí de... A gente precisaria aí para barrar uma partícula beta, uma lâmina de aço, por exemplo. Não um papelzinho, uma folhinha de papel, ela não impede a penetração, não impede que as partículas beta atravessem, tá? E por último, nós vamos falar da radiação gama, certo? Gente, a radiação gama, ela não pode ser chamada de partícula porque ela não tem massa, olha lá em cima, zero. E ela não tem carga. Ah, professora, então para que serve, então? A radiação, quando o núcleo de um átomo emite radiação gama, ele está apenas se tornando mais estável, ele está liberando, ele está perdendo energia, certo? Vamos supor, tipo assim, eu tô com muito calor, eu tô com muita energia, e aí eu venho, ligo o ar-condicionado aqui no meu quarto, Que no caso não tem. mas vamos supor, né? Ligo o ar-condicionado aqui, e aí eu vou perdendo energia. Gente, eu vou perdendo massa, minha temperatura vai abaixando, né? Eu vou perdendo energia, tô perdendo radiação, mas eu perco massa, eu emagreço. Antes fosse, né, gente? Eu ia ficar 24 horas dentro de uma sala com ar-condicionado pra ver se emagrecia, né? Mas não perde massa. Então o átomo, quando ele emite a radiação gama, ele perde energia, só que ele não perde próton, ele não perde nêutron, portanto ele não perde massa. Então ele não deixa de ser quem ele é, ele continua sendo ele com as características dele, só que com um nível menor de energia. Tranquilo? Meninos, essas três, né, essas duas partículas e essa radiação que nós falamos são as mais importantes. Essas aqui vocês têm que decorar e saber tudo de características que eu falei para vocês, né? Então, falando da velocidade da radiação gama e do poder de penetração, ela é a que tem maior de todas. A velocidade dela é igual à velocidade da luz no vácuo, né? E o poder de penetração é muito alto. Pra gente barrar
e impedir que uma radiação gama atravesse, a gente precisa de um muro de concreto, de bloco de chumbo, por exemplo, né? Então, o poder de penetração dela aí é muito alto. Existem outras partículas radioativas que são emitidas por átomos, por núcleos, né? Inclusive várias outras. Só que essas 3, guarda aí com muito carinho, estude com muito carinho, anota no caderno de vocês, né? Porque nós vamos precisar dessas anotações em algum momento. Só que tem outras 3 aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, que são essas aqui, ó. A primeira é o próton, né? Que tem massa 1 e carga 1. Carga lá embaixo, massa lá em cima. A segunda é o nêutron, que tem massa 1 e carga 0, né? Porque ele não tem nenhum próton, ele só tem um nêutron. Então, a massa dele é 1 devido ao nêutron, certo? E essa última aqui é o pósitron, que tem massa 0 e carga mais 1. É como se fosse o contrário da partícula beta, né? O pósitron é o contrário da partícula beta, por isso a gente chama ele de antipartícula beta. Bem, gente, conhecidas as principais partículas radioativas, a gente vai falar da primeira lei da radioatividade. O que a primeira lei da radioatividade diz pra gente? Ela é a respeito da emissão de partículas alfa por um núcleo. Então, a gente vai chamar isso daqui de lei da transmutação. Por quê? Porque a gente vai entender agora. Olha aí, eu coloquei 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, a gente tem o rádio, de número atômico 88 e massa 226. Esse rádio, ele é um alfa emissor, ele emite uma partícula alfa. E quando ele libera essa partícula alfa, ou seja, ele emite 2 prótons e 2 nêutrons, ele origina um outro elemento químico, ele transmuta, ele se transforma, né? Ele origina aí para nós o RN, que não significa recém-nascido, não. É o radônio. O radônio, ele tem 2 prótons a menos do que o rádio, né? Então, ele, ao invés de ter número atômico 88, ele tem número atômico 86. E 4 unidades de massa a menos, ou seja, 222 de massa, tá? O segundo exemplo, gente, só uma observação aqui, ó. Por que antes eu tenho rádio e depois eu tenho radônio? Por que eu chamo isso daqui de lei da transmutação? Porque lembra que eu falei pra vocês que o que identifica um elemento químico é o número atômico? O CPF, o número da identidade do elemento químico é o número atômico. Então, eu não posso considerar que 2 átomos de número atômico diferente sejam de um mesmo elemento químico. Então, o rádio tem sua própria identidade e o radônio tem outro número, portanto, é de um outro elemento químico. Por isso que a gente chama isso de transmutação. Gente, seria muito, né, durante muito tempo, as pessoas que, na antiguidade, nos nossos antepassados, o sonho das pessoas era transformar qualquer elemento em ouro, por exemplo. Pensou se a gente pudesse pegar um elemento químico, se fosse fácil, né, se não fosse muito caro, a gente conseguisse, através da radioatividade, do estudo da radioatividade, transformar esses outros elementos em elementos químicos, em átomos de substâncias preciosos, por exemplo, né? Gente, o segundo exemplo que eu coloquei aí para vocês é o polônio. O número atômico dele é 84 e a massa é 210. Esse polônio, ele também é um alfa emissor. A gente viu já o polônio quando a gente falou do experimento de Rutherford, né? E lá, depois da setinha, lá nos meus produtos, eu tenho o chumbo, de número atômico 82 e massa 206. Mudou o número atômico, mudou o elemento químico, viu, gente? Então, observe lá. O número de massa e de carga que eu tenho antes da minha seta, que eu tenho lá nos meus reagentes, é igual ao número de carga e massa que eu tenho lá depois da seta. Tá? Tem que ser igual. Por quê? A gente já falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu somo o que eu tenho antes, tem que ser igual, exatamente igual ao que eu tenho depois. Então, eu vou ter aqui no primeiro exemplo, ó, 88 de carga e 226 de massa antes. E depois da seta, eu tenho 88 também. 86 mais 2 do alfa, 88 que eu tinha antes. E de massa, eu vou ter 226 também, ó, 222 mais 4 da partícula alfa, eu tenho os 226 que eu tinha antes. Então, de forma geral, a gente representa essa primeira lei da radioatividade assim, ó. Antes, eu tenho um elemento X qualquer, com o número de massa A e número de carga Z. Depois da transmutação, que a gente representa pela seta, eu tenho um outro elemento químico, né? Porque se ele mudou o número atômico, ele tem que ser um outro elemento Y aí qualquer. Com A-4 de massa e Z-2 de carga. E mais a emissão aí da partícula alfa, certinho? Bom, gente, nós vamos parar aqui essa aula para não ficar muito extensa
na primeira lei da radioatividade. E na aula que vem a gente volta com a continuação do conteúdo, tá bom? Um grande beijo para vocês, se cuidem, descansem e fiquem com Deus.